Olá! Hoje nosso vídeo é uma edição especial do Campeonato Brasileiro de 2023 que está iniciando. Vou passar uma panorâmica de como os principais times da Série A estão chegando para a disputa e a expectativa para o campeonato. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative as notificações e vamos ao vídeo. Após 2 anos consecutivos na Série B, 2021 e 2022, o Vasco chega para disputar a Série A do Brasileirão de 2023. O clube se classificou em quarto lugar na Série B e ganhou o direito de disputar a Série A do torneio. Recentemente, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil e disputa apenas o Brasileirão como principal competição. O clube agora também é SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Vou citar aqui 2 jogadores que chegaram e 2 que saíram do clube no último ano. Chegaram Luca Orellano, atacante do Vélez Sarsfield da Argentina, e Pedro Raul, atacante do Goiás. Quem saiu do Vasco foi o Andrei Santos e o Quinteiros. O técnico do Vasco é o Maurício Barbieri e o artilheiro do ano do Vasco é o Pedro Raul com 7 gols. O Grêmio retorna à primeira divisão do Campeonato Brasileiro após o vice-campeonato da Série B. O time esteve bem no início da temporada e deve brigar por uma vaga na Libertadores. Quem chegou no Grêmio foi o Luis Soares, atacante que veio do Nacional do Uruguai, e o Vina, atacante do Ceará. Quem saiu do Grêmio foi o Thiago Santos, o técnico é o Renato Portaluppi e o artilheiro do time é o Luis Soares com 11 gols no ano. O Cruzeiro, com problemas financeiros, após 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro, retorna à Série A e volta com o título de campeão da Série B. O Cruzeiro também virou SAF, como muitos outros times, né? E foi comprado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Ele é um dos grandes campeões da Copa do Brasil e tem 4 títulos brasileiros. E chega para disputar uma vaga na Libertadores. Ainda não dá para saber se tem chance de ser campeão, porque fez várias contratações e tem um período de adaptação, né? É aguardar aí o transcorrer do campeonato. Quem chegou foi o Wesley, atacante do Palmeiras, e o Nicão, volante do São Paulo. Quem saiu do Cruzeiro foi o Léo Paz e o Chay. O técnico é o português Pepa e o artilheiro Bruno Rodrigues. O Santos passa por um momento difícil no futebol e pode afetar seu desempenho no Campeonato Brasileiro deste ano. Em 2021 e 2022, ele fez campanha modesta, se classificando no meio da tabela, e em 2022 ele terminou o torneio em 12º lugar e se classificou para disputar a Copa Sul-Americana deste ano. Quem chegou no clube foi o Mendonça, atacante do Ceará, o goleiro Vladimir, que veio do Avaí e já foi jogador do Santos. O técnico é o Odair Hellmann, o artilheiro do time é o Marcos Leonardo com 6 gols. Após o Botafogo virar SAF, o clube passa por um processo de reestruturação. O time terminou o brasileiro em 11º lugar, o brasileiro de 2022, né? Mas tem um sólido trabalho que vem sendo feito pelo técnico Luiz Castro e também disputa a Copa Sul-Americana. O objetivo é buscar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Quem chega no clube é o Carlos Alberto, do América Mineiro, o atacante, e o Marlon Freitas, meio-campo do Atlético Goianiense. Quem saiu foi o Renzo Saravia. O técnico
é o Luiz Castro e o artilheiro do time é o Tiquinho com 7 gols. O tricolor paulista ficou em nono lugar no Brasileirão de 2022. O time não vence no Campeonato Brasileiro desde 2008 e um sinal de crise no tricolor acendeu. Recentemente, uma discussão do técnico Rogério Ceni com alguns jogadores gerou um mal-estar no grupo, mas o técnico segue no comando do time. O São Paulo deve brigar ali por Libertadores e Sul-Americana. Quem chega no clube foi o Wellington Rato, do Atlético Goianiense, né, atacante, e o Marcos Paulo, que veio do Mirandes, também atacante. Quem saiu foi o Miranda, que se aposentou, e o Igor Gomes. O técnico é o Rogério Ceni e o artilheiro é o Galopo com 8 gols. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro em 2021, fez uma campanha modesta e muito abaixo do esperado para o atual campeão brasileiro na época. Terminou o Brasileirão de 2022 em sétimo lugar, embora o time começou bem o ano, está na fase de grupo da Libertadores, foi campeão mineiro e tem um grande elenco que pode brigar sim pelo título junto com o Flamengo e Palmeiras. Quem chegou no Galo foi o Bruno Fux, zagueiro que veio do CSKA, o Paulinho do Bayer Leverkusen e saíram o Guga e o Rafael. O técnico do Galo é o argentino Eduardo Cudê, que quase foi demitido do clube nessa semana, depois que fez duras críticas à diretoria após a derrota do Galo na estreia da Libertadores. E o artilheiro do Atlético é o Hulk com 11 gols. O Atlético Paranaense, atual vice-campeão da Libertadores, terminou o Brasileirão em 2022 em sexto lugar. O clube tem figurado na disputa dos principais títulos nos últimos anos e manteve a base de 2022 e pode surpreender na competição. Quem chegou no Atlético foi o lateral direito Madison do Santos, o Luciano Arriagada, atacante do Colo-Colo, o técnico é o Paulo Turra e o artilheiro é o Pablo com 9 gols. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo foi o quinto colocado no Brasileirão em 2022. O time passa por um momento de crise e no início do ano contratou o técnico Vitor Pereira e com ele perdeu as principais competições: Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, e recentemente o Campeonato Carioca para o Fluminense. Muito questionado pela torcida, o técnico foi demitido. Apesar do mau momento que o Flamengo vive, ele é candidato ao título junto com Palmeiras e Atlético Mineiro. Quem chegou no Flamengo foi o Gerson, meio-campista do Olympique de Marseille, o Agustin Rossi, goleiro do Al-Nassr, que se apresenta apenas em julho. Quem saiu foi o Diego Alves e o Rodinei, e o Flamengo acabou de apresentar o seu novo técnico, que vai ser o Jorge Sampaoli. O artilheiro é o Pedro com 13 gols. O Corinthians chega para o Brasileirão de 2023 forte e com uma boa equipe. O time terminou o campeonato no ano passado em quarto lugar, mas foi eliminado do Paulistão deste ano nas quartas de final. Tem um técnico novo, o Fernando Lázaro, e um elenco acima dos 30 anos.
O time disputa a Libertadores, mas Corinthians é Corinthians e está na briga por títulos na Libertadores e Brasileirão. Quem chega no clube é o Ângelo Romero, atacante do Cruz Azul do México, o Matheus Bidu, lateral do Guarani, e quem saiu foi o Matheus Vital e o Lucas Piton. O técnico é o Fernando Lázaro e o artilheiro o Roger Guedes com 10 gols. Candidato ao título do Brasileirão 2023, o Fluminense ficou em terceiro lugar no torneio do ano passado. Chega forte esse ano e está na briga por torneios importantes como Libertadores e Copa do Brasil. Foi campeão da Taça Guanabara, vencendo o Flamengo por 4-1. O time ele chega reforçado com a chegada do lateral esquerdo Marcelo, que jogou no Real Madrid, e o clube pode ter sim um grande ano. Chegam no clube o Marcelo, lateral esquerdo, que estava no Olympiacos, o Keno, atacante do Atlético Mineiro. Saíram o Iago Felipe e o Caio Paulista. O técnico é o Fernando Diniz e o artilheiro é o Germancano com 18 gols no ano. O ano de 2022 não foi muito bom para o Internacional. O clube foi eliminado de vários torneios importantes. No Brasileirão, chegou a brigar ali na reta final do campeonato com o Palmeiras, mas acabou ficando com o vice-campeonato. O clube está disputando a Taça Libertadores e vai estar na disputa ali do Brasileirão, brigando pelo título. Quem chega no clube foi o Luiz Adriano, atacante do Antalya, o Aranguiz, meio-campista do Bayer Leverkusen, e quem saiu foi o Kaique Rocha e o Edenilson. O técnico é o Mano Menezes e o artilheiro é o Pedro Henrique com 8 gols. Campeão brasileiro em 2022, o Palmeiras chega como um dos favoritos ao título, junto com o Flamengo e Atlético Mineiro. O time está na Libertadores da América, tem o comando, do Abel Ferreira, que chega em seu 4º ano como treinador. O time ele tem uma base sólida, com esse trabalho do Abel, que já vem aí de tempo, mas tem sido cobrado pela torcida por reforços. Quem chegou no clube foi o Richard Rios, volante do Guarani, e o Arthur, meia do Red Bull Bragantino. Quem saiu foi o Gustavo Scarpa e o Danilo. O técnico é o Abel Ferreira e o artilheiro o Rony com 12 gols. E esses são os principais times que estarão na disputa do Brasileirão 2023. Alguns clubes ficaram de fora, que foram o Bahia, que foi comprado pelo Grupo City, o mesmo do Manchester City, e recebeu alguns investimentos e chega para brigar por vaga na Sul-Americana. O Cuiabá, que quase caiu o ano passado para a segunda divisão e novamente deve brigar ali na zona de rebaixamento. O Coritiba, que chega com um elenco reformulado e vai buscar ficar ali entre os 13 primeiros colocados. O Red Bull Bragantino foi eliminado da Copa do Brasil, ficou em 13º colocado no Brasileirão do ano passado e o clube vai brigar aí por vaga na Sul-Americana, que já disputa esse ano.
O Goiás. O time passou por altos e baixos na temporada 2022 e ficou na 13ª posição no Brasileirão do ano passado. E classificou-se para a Sul-Americana, mas vai brigar para ficar longe da zona de rebaixamento. O América Mineiro já tem aí 2 anos seguidos na Série A, também vai brigar por vagas na Sul-Americana e quem sabe ali buscar uma vaga na pré-Libertadores. O Fortaleza se consolidou já na Série A já tem algum tempo e nos últimos anos vem conseguindo ficar ali bem classificado na tabela e vai brigar por vaga na Libertadores. E terminamos aqui o nosso vídeo e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e até o próximo vídeo.